Olá, gapianos e gapianas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que efetivamente vocês estão assistindo. Quem fala é João Marcelo, sou um dos monitores aqui do GAP, da parte matemática e também da parte biologia. Esse slide não está repetido, né? Porque nas últimas 3 aulas eu tenho enfatizado bastante essa questão de resolução de questões para a prova do Enem de matemática, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma das últimas revisões de matemática desse período. E nesse caso, o que eu achei pertinente de ser trabalhado na revisão de hoje é uma abordagem um pouco diferente das últimas duas revisões. Eu já enfatizei mais de uma oportunidade, então talvez alguns de vocês até estejam já cansados de eu repetir tanto sobre isso, da importância de se responder questões para a prova, questões anteriores, de Enems anteriores, na reta final da preparação para o Enem. Mas é importante destacar que, para algumas questões, é importante a gente não dar tanta ênfase, principalmente questões de assuntos que raramente caem, questões de assuntos que tenham alta dificuldade e acabam, no custo-benefício do tempo, nessa reta final, não contribuindo muito para a sua pontuação no TRI. E pensando nisso, e até para trazer um pouco para vocês a minha estratégia de prova e a minha estratégia de reta final de preparação para o Enem, eu trouxe hoje uma aula, né, mais curta, mas também que vai discutir um pouco mais sobre o que eu sugiro para a preparação de vocês nessa reta final. E aí, no final, é claro, a gente vai ter a oportunidade de resolver algumas questões também. Então, no que tange a matemática e suas tecnologias, o primeiro ponto que é importante é enfatizar que tem que ser uma área que você tem que dedicar muito do seu tempo nessa reta final. Porque das 4 áreas, mais a redação, né, se a gente, vamos tirar a redação dessa conta, matemática é a única matéria que tem 45 questões só para ela. Em ciências da natureza, que é a outra prova que está no mesmo dia que matemática, você tem 3 disciplinas no mínimo, né? Na verdade, 4 disciplinas, perdão, 3 disciplinas que estão dividindo. Que é outra disciplina que eu participo aqui no GAP, dá totalmente diferente a proporção das questões, dos assuntos que mais caem. Então, por isso que é importante vocês focarem em matemática nessa reta final, até considerando também o TRI. Quando a gente vai analisar os assuntos que mais caíram nas provas dos últimos anos, o assunto que mais caiu foi a geometria. Geometria, quando a gente fala de 3 áreas, 3 grandes divisões da geometria. A gente tem a geometria plana, a gente tem a geometria espacial e tem a geometria analítica. Considerando a questão de que você está na reta final, tem menos tempo para se preparar, precisa focar em alguma coisa, a gente recomenda vocês focarem em geometria plana e geometria espacial, que envolve o cálculo de perímetro e área de figuras planas, mas também o cálculo de volume, de área de superfície, das figuras geométricas espaciais. Outro assunto que cai bastante e que tem uma facilidade relativamente tranquila, um assunto que é muito tranquilo de se estudar, é a parte de estatística, que vai trabalhar os conceitos de média, moda, mediana, em algumas questões, assim, bem mais raro a questão do desvio padrão, mas a média, a moda e a mediana são muito mais comuns. E são situações que, na maioria das vezes, também fazem parte do nosso dia a dia. Então, são questões que não pode ir para a prova sem saber de geometria e estatística. Aqui eu estou trazendo vários termos, e aí a proporção que esse termo cai na prova está diretamente ligada ao tamanho da letra que está aparecendo. Então, mais do que estatística, outros assuntos que caem bastante, caem não, despencam no Enem, são as questões de razão e proporção e porcentagem, que são assuntos também muito relevantes para trabalhar conceito de regra de 3, para trabalhar conceito de acréscimo,
de desconto, de porcentagem de porcentagem. Então, são conceitos essenciais, fundamentais, importantíssimos para estar sendo trabalhados aí para o Enem. Além disso, a gente tem probabilidade, probabilidade que vem geralmente questões interdisciplinares com outro assunto, que o nome provavelmente vai aparecer adiante, que é a parte de análise combinatória, certo? E a parte de gráficos, tabelas e escala. Escala também, a gente acaba trabalhando muito os conceitos de sistema métrico decimal. Não só as unidades de medida lineares, mas também cálculo de volumes e de áreas. Então, é fundamental que isso esteja consolidado. E, por último, também a parte de aritmética, perdão, e funções, tá certo? Eu trouxe esse gráfico que dá para a gente visualizar de outra forma, isso que eu acabei de destacar. Como vocês podem ver, geometria é sim o assunto que mais cai no Enem, certo? Isso baseado no estudo do Guia do Estudante, que é uma página que eu recomendo muito vocês ficarem de olho, porque lá tem muitas dicas interessantes para o Enem. E aí, para você que vai fazer a prova, tem algumas dicas que geralmente a gente discute, a gente pôs em prática na resolução das questões ao longo desse ano, mas eu acho importante a gente enfatizar uma última vez, né? Então, a chave da questão de matemática, para acertar a questão de matemática, passa por um bom português. Então, você precisa ter a capacidade de interpretar bem a questão, entender bem o que é que o enunciado está exigindo que você faça. Não é simplesmente fazer o cálculo matemático. Você precisa entender qual é a situação problema que o texto está te propondo, entender quais são as informações que tem no texto que são relevantes, quais informações que são secundárias, que não são essenciais para você resolver a questão, e construir um raciocínio de como resolver a questão. Então, isso tudo passa por uma interpretação correta do enunciado da questão. A gente também já mencionou as outras oportunidades que o Enem, para além de uma prova de conhecimento, é claro que mede conhecimento, mas também é uma prova de resistência. Então, vocês precisam conhecer como que é o enunciado das questões do Enem para poder, lá no dia da prova, conseguir compreender, interpretar, resolver a questão com mais rapidez. E aí você pode perguntar, João, como que eu vou conhecer uma prova que eu só vejo quando eu vou fazer a prova, né, no final de novembro? A resposta para essa questão é que as provas do Enem, geralmente, e não só do Enem, de todos os concursos que vocês forem fazer ao longo da vida, elas seguem um padrão. Então, a banca, ela segue um estilo de questão, às vezes até é repetitiva na cobrança de alguns conceitos. Algumas questões, não se repete questão do Enem, mas são questões que são muito parecidas, que você consegue entender resolvendo as questões anteriores com mais facilidade, e o estilo da prova do Enem. Então, é importante praticar essa interpretação do enunciado das questões. E aí é importante você ter uma estratégia sua de prova, né? Existem diversas estratégias de prova. No meu caso, o que é que eu fazia? Era no dia, né? Por exemplo, matemática e natureza. Eu começava pelas questões de matemática, fazia 15 questões de matemática. Quando eu fiz as 15 de matemática, eu ia para 15 de natureza e ficava alternando. Nem todas as questões, é claro, eu não conseguia fazer de primeira. Algumas questões para mim eram mais medianas ou até mais difíceis. Algumas eu até tive muita dificuldade para conseguir fazer, mas essas que eu tinha dificuldade eu deixava para fazer depois. Fazia sempre as questões que eu tinha mais facilidade para ganhar tempo. E aí eu deixava a marcação na questão, indicando, essa questão eu já sei que o gabarito é esse. Essa eu tenho quase certeza. Essa eu acho, essa eu não sei, essa eu tenho dúvida, para facilitar o meu entendimento e o ganho de tempo quando eu tivesse que rever a questão posteriormente. E aí, quais assuntos priorizar? São os assuntos que a gente viu, né? Os assuntos que mais caem. Então, você mapeia as questões. Quer dizer que eu vou ter que olhar todas as questões antes de começar a responder? Não, isso é um processo dinâmico. Você vai vendo a questão, classifica, é fácil, médio, difícil, fácil, médio, difícil. Vou adiante, respondo. Vou na outra, respondo. Essa eu não vou conseguir, depois eu volto. Não é para você parar e ver todas as questões da prova antes de começar. Porque, veja, são 90 questões. Se você demorasse 1 minuto
para ler e entender o enunciado de todas, e depois tivesse que voltar para todas elas, você já perderia 1 hora e meia. Então, você vai lendo o enunciado, vê o que você consegue fazer e vai resolvendo. Licença. E vai resolvendo a questão. Isso tem que ser um processo dinâmico, esse processo de mapeamento das questões. E aí você fragmenta as questões. O que é que essa questão traz para mim? Qual o contexto dessa questão? Entender em qual contexto ela está inserida, em qual contexto da grande situação, problema que ela está inserida. Qual o foco dessa questão? Quais são as principais informações que essa questão traz para mim? E qual o comando da questão? O comando é efetivamente a pergunta para a qual a questão busca a resposta. Esse é o comando da questão. E aí, nós vamos agora iniciar efetivamente a prática. Eu trouxe essa introdução para dar alguns direcionamentos gerais para vocês de como se preparar, como ver, como interpretar as questões do Enem. É claro que se você tem uma metodologia diferente e está dando certo, não tem problema nenhum. O importante é só que vocês estejam prontos com estratégia para resolver as provas, resolver as questões do Enem. Então, vamos praticar. Essa primeira questão a gente vai tentar ler. Como vocês estão assistindo no YouTube, vocês têm total liberdade de pausar ou avançar a questão. Mas a minha sugestão é que vocês tentem pausar e resolver a questão antes de acompanhar a minha resolução. Enquanto isso, eu vou tentando resolver. E aí depois vocês comparam se ficou tudo certinho. O comando da questão que a gente diz é esse último trecho. Então, se esse estudante resolver dar uma volta completa pelas ruas que formam esse hexágono, ele percorrerá em quilômetros. Veja só. Um estudante morador da cidade de Contagem ouviu dizer que nessa cidade existem 2 ruas que formam um hexágono regular. Ao pesquisar em um sítio de mapas, verificou que o fato é verídico, como mostra a figura. Um sítio pode ser um site. Ele observou que o mapa apresentado na tela do computador estava na escala de 1 para 20 mil. Veja a escala, que foi um assunto que a gente discutiu, né? Que era importante de saber para o Enem. Nesse instante, mediu o comprimento de um dos segmentos que formam os lados do hexágono regular, encontrando 5 centímetros. Então, cada segmento vai medir 5 centímetros. E lembrando que, como a escala é de 1 para 20 mil, 1 centímetro no desenho representa 20 centímetros no mundo real. Lembrando que as escalas, elas são grandezas adimensionais. Então, a escala, ela não tem. A escala não é necessariamente em centímetro, metro, em quilômetro. A escala vai ser na grandeza que você determinar. Então, se você diz que é 1 centímetro, ele corresponde a 20 mil centímetros. Se você diz que é 1 quilômetro, ele corresponde a 20 mil quilômetros. A grande questão é que geralmente as escalas são feitas em folhas de papel, né, em folhas pequenas, e a gente acaba por utilizar o centímetro geralmente, tá certo? Mas lembre-se que aqui ele pede em quilômetro, então ao final vai ser necessário a gente fazer algum tipo de conversão. A gente sublinha aqui as informações principais e coloca em negrito. Então, quando a gente fala do perímetro de uma figura, do comprimento dessa figura, a gente fala da soma de todos os seus lados. Existem fórmulas, né, principalmente quando é uma figura que é um pouco diferente. O quadrado nem tanto, né, é só somar os seus 4 lados, que é a mesma coisa que multiplicar por 4. Ou mesmo para o retângulo, que é só somar seus 4 lados, né, que é o mesmo multiplicar a soma dos lados, desses 2 lados por 2, porque é igual a essa daqui. Mas outras figuras planas vão ter fórmulas diferentes para calcular o seu perímetro. E aí, nesse caso, eu estou avançando, né, para a gente ganhar tempo. A gente tem que primeiro calcular o perímetro dessa figura, depois a gente aplica a escala, convertendo o tamanho que a gente encontrou para o tamanho na vida real, e determina essa distância que a gente encontrou em centímetros, né, a sua correspondência em quilômetros. Então, se ele tem 5 centímetros de lado e é um hexágono regular, o que implica que todos os seus lados têm a mesma medida, a gente só precisa multiplicar por 6, que é o número de lados que um hexágono tem, né? Hexa de 6, vai dar 30 centímetros. Então é 30 centímetros, então vai dar 30 quilômetros. Não necessariamente, pode até se equivaler, mas a gente precisa aplicar a escala. E a escala é de 1 para 200, para 20 mil. Então, se 1 centímetro na escala representa 20 mil centímetros no mundo real, 30 centímetros vão representar x. Então, x, né, meio pelos extremos,
vai ser igual a 3 vezes 2, que é 6, com 1, 2, 3, 4, 5 zeros, certo? Então, fica 60 vezes 10 ou 600 mil. Uma outra alternativa é converter isso aqui em notação científica. A notação científica ela ajuda muito para evitar vocês errarem questões. Vocês só não, eu também. Errar questões pela quantidade de zeros, a gente pode acabar se confundindo. Então, fica 2 vezes 30, 60 vezes 10 a quarta. E aí a gente precisa, desculpa, determinar essa distância em quilômetros. E aí, voltando para essa escadinha, né, que a gente já. Eu lembro muito bem da gente discutindo essa escadinha lá no presencial, mas discutindo aqui no remoto, a gente está aqui em centímetros, vai andar 1, 2, 3, 4, 5 vezes para chegar no quilômetro, então a gente precisa dividir por 10 a quinta. Ah, por que eu não divido por 50? Já que é 50, já que são 5 vezes 10. Porque você está dividindo por 10 uma vez, então esse valor, vamos dizer que fosse 1.000. Então, 1.000 se tornaria 100. Se você dividir por 10 de novo, se torna 10. Se você dividir por 10 de novo, se torna 1. Diferentemente de você dividir 100 por 30, que não vai dar 1, vai dar um número maior. Então, aqui a gente vai fazer a conversão para facilitar, porque se é dividir por 10 a quinta, a gente transforma isso aqui em função de 10 a quinta, fica 6 vezes 10 a quinta centímetros, que é a mesma coisa que 6 quilômetros. Então, a resposta dessa questão aqui, letra C, C de correta resposta, 6 quilômetros. Então, avançando para a próxima questão. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LL do paciente é. E outra coisa, pessoal, você não precisa seguir a receita de resolução de prova de ninguém. O que você precisa fazer é uma forma de resolver a prova da maneira mais rápida possível, sem errar tantas questões, que for mais adequado para você, certo? Então, veja, o colesterol total é o pessoal obtido pela soma da taxa de seu colesterol bom com a taxa de seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram a taxa de colesterol bom, porém, normal, né? Porém, a taxa de colesterol ruim de 280 mg por ml, que está bem acima do limite, né? Que alta já passa do limite também, na verdade. O quadro apresenta a classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. O paciente, seguindo as orientações recomendadas sobre o estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa reduziu em 25%, sem necessariamente ele ter que entrar, fazer uso de nenhuma medicação. Às vezes, só mudando o estilo de vida, você pode ter uma mudança importante de algumas condições, né, de adoecimento. Então, nesse mês, ele realizou um novo exame, constatou uma redução de mais de 20% na taxa. De acordo com o resultado da classificação do paciente, vai ser. Então, veja, a gente teve uma redução de 25, depois uma redução de 20. Ah, então é como se tivesse reduzido 45%. Está correto esse raciocínio? Por que não está correto? Porque você reduz 25% de um valor inicial, certo? Então, você tinha 100%, reduziu 25%, fica 75%. Mais os 22, não é como se você fosse fazer 75 menos 22, porque esse novo valor, depois da redução, passa a ser o seu novo 100%. Complicado de entender? Pense em dinheiro. Se você tem 100 reais e você gasta 25%, fica 75, certo? Se você for tirar, como indica na necessidade da questão, 20% desse 75, vai ser um valor diferente de se você tirasse os 12%, 20%, perdão, diretamente da produtora, tá certo? Então, quando a gente vai resolver essa questão, a gente tem que... Eita, pessoal, perdão, desculpa. Então, outro problema no slide. O LDL era dos 280. Se tem uma redução de 25%, é uma redução de 1/4. Vai ficar em 3/4, que de 280 vai para 210. E uma redução de 20%. Perder 20% de 210, 20% de 210 vai dar mais ou menos 42. 210 menos 42 vai encaixar aqui nessa proporção da taxa de LDL alta. Certo, pessoal?
Deixa eu ver aqui, pronto, essa questão aqui consta a resolução. Nessa questão do Enem 16 que eu coloquei como desafio, fica um desafio para vocês responderem posteriormente e novamente, né? Em caso de qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato que a gente vai estar, não só eu, mas também os outros professores da equipe de matemática e das outras equipes do projeto à disposição para colaborar com vocês. Então vamos para a última questão. O acréscimo máximo que a região a ser destinada à área de lazer no terreno poderá ter em relação à área que for utilizada para lazer no lote original em metro quadrado é. Então, veja, uma pessoa possui um lote com área de 300 metros quadrados. Nele construiu sua casa utilizando 70% do lote para a construção da residência e o restante para a área de lazer. Posteriormente, adquiriu um novo lote ao lado da casa. Com isso, passou a dispor de terreno de dois lotes, cuja área mede 420 metros quadrados. Então, ele aumentou em 120 metros a área da casa dele. Decidiu então ampliar a casa de forma que ele ocupasse no mínimo 60% da área do terreno, sendo o restante determinado para a área de lazer. Então vamos lá. A gente tinha 300 metros quadrados, certo? Desses 300 metros quadrados, uma parte era para lazer e outra parte era para moradia. 300 vezes 70 vai dar 210, 30 vezes 30 vai dar 90, adiciona, e aí resolve essa equação. E aí, veja, era assim a distribuição, aumentou 120. E agora eu preciso saber quanto é 420 de, perdão, 60% de 420 para poder determinar quanto que vai ter que ser aumentado. Então, 60% de 420 vai dar 252. 252 menos 210, que era o que ela já tinha, dá 42, então vai ter que aumentar 42, restando 78. Então, aí, essa vai ser o acréscimo máximo que a região da área de lazer poderá ter. Certo? Essas outras questões são questões para vocês analisarem e pensarem nas possíveis respostas, entrando em contato, é claro, em qualquer situação de dúvida. Eu reforço em nome de todos os professores e monitores do GAP que nós estamos à sua disposição nesses canais, como o Instagram, nosso Google Classroom, o YouTube ou o grupo do WhatsApp. E é isso, pessoal. Um forte abraço, bons estudos. Acredito que até o final do ano teremos outras oportunidades, né, no aulão de encerramento e até lá, certo? Forte abraço, boa preparação, sobretudo nessa final para o Enem.